Olá, estudantes do segundo ano do ensino médio. Espero que esteja tudo bem com você, com sua família, com seus amigos. Nós estamos a iniciar mais uma das nossas aulas de filosofia, seguindo a semana 3 do PET 1, como vocês podem acompanhar aqui ao lado. Hoje nós vamos fazer uma experiência diferente. Nós vamos fazer uma leitura compartilhada deste texto. Enquanto eu vou fazendo a leitura, vou fazendo algumas interferências também para melhor compreensão do texto do PET. Nessa terceira semana, nós vamos estudar sobre os limites da ciência. O PET começa dizendo assim para nós: Olá, estudantes! Nas aulas anteriores, você aprendeu que existe mais de uma forma de conhecer e compreender o mundo em que vivemos. Nós vimos, de fato, nas aulas anteriores, as várias formas de saber, as várias formas de conhecer. Falamos do conhecimento científico, do conhecimento filosófico, do conhecimento religioso, do senso comum, né? Na semana anterior, você foi convidado a dar aquela moral para a ciência, estudando como ela funciona e sua importância, certo? Mas, como nem tudo são flores, é importante reconhecer que o excesso de racionalidade científica produziu alguns efeitos colaterais em nossa vida, nas nossas relações. Essa semana, você será convidado a pensar a ciência de forma mais crítica. Pois bem, na semana passada nós falamos sobre o método científico, o caminho que a ciência usa para chegar até determinado resultado. Nós temos ouvido falar muito desse assunto neste ano, final do ano passado também, em relação ao desenvolvimento das vacinas contra o novo coronavírus. Quanto é importante o processo científico, quanto é importante o método científico para que aquele estudo, de fato, seja reconhecido como válido, para que determinado estudo, de fato, seja considerado seguro, algo no qual se pode confiar. Agora, vamos continuar, então, o nosso texto. Vamos retomar aqui no ponto que nos diz: pensar a ciência de forma mais crítica. Sim, é preciso pensar a ciência com criticidade. Não é porque simplesmente se coloca o rótulo de ciência em alguma coisa que já se deve passar a acreditar de uma hora para outra. Não, é preciso olhar a ciência também com um olhar sério, com um olhar de quem busca investigar, com um olhar de quem procura verificar se naquilo que está sendo dito pela ciência ou por aquele que se diz cientista, há, de fato, critérios para ser considerado verdade. Vamos continuar. Mas, estamos aqui, ó. Mas, cuidado. Não se trata aqui de jogar a criança com a água suja fora. Ou seja, dizer que o conhecimento científico é ruim porque ele apresenta certas reações adversas ao organismo social. Muito menos dizer que o conhecimento científico tem o mesmo peso das opiniões e crenças produzidas e divulgadas no submundo das redes sociais. Não. O que distingue a ciência das crenças e das opiniões infundadas e absolutas é exatamente a possibilidade dos seus princípios, teorias e consequências éticas poderem ser retomados, discutidos, contestados e, se necessário, modificados. Neste finalzinho do parágrafo, nós temos algo bastante importante a se considerar. Se possível, anote aí no seu caderno. A ciência, ela sempre está aberta, disposta a retomar, discutir, contestar, modificar os seus estudos, as suas conclusões, as suas teorias. Ciência não se faz apenas com ponto final. Ou seja,
Chegou-se a uma conclusão e aquela conclusão será considerada imutável. Não. As ciências, elas se fazem também com reticências. O que eu estou querendo dizer com isso? Uma pesquisa científica, ela está aberta a outros avanços. Foi o máximo que conseguiram chegar? Sim, mas o máximo que conseguiram chegar até aquele momento. Pode ser que posteriormente um outro cientista, uma outra pesquisa avance diante daquele resultado e seja de fato necessário reconfigurar, modificar aquela conclusão. Para a ciência, isso não é um problema. Pelo contrário, para a ciência, esse é o caminho desejável, que as pesquisas continuem, amadureçam, aprimorem, melhorem os seus resultados. Vamos então para o próximo tópico, que é o tópico recapitulando, a relação entre a ciência e o senso comum. Sabe aquele chá que a avó prepara para curar uma dor de cabeça? Ou aquele conselho da mãe que depois de um tempo você vê que faz todo sentido? Eles fazem parte de um conjunto de saberes ou sabedorias populares. Não foram ensinados no banco da escola, mas foram aprendidos na escola da vida. Rubem Alves, um pensador e escritor brasileiro, de forma muito sagaz, percebeu uma estreita relação entre os saberes populares e a ciência. Veja como ele faz esta relação. O que é senso comum? Senso comum é aquilo que não é ciência. E isto inclui todas as receitas para o dia a dia, bem como os ideais e esperanças que constituem a capa do livro de receitas. E a ciência? Não é uma nova forma de conhecimento diferente do senso comum. Não é um novo órgão, apenas uma especialização de certos órgãos e um controle disciplinado do seu uso. Rubem Alves está querendo mostrar para nós, neste trecho, que há uma relação, sim, entre ciência e senso comum e que essa relação não é apenas uma relação de oposição. Aquilo que o senso comum apresenta, por vezes a ciência também apresenta. Mas elas se diferem no seguinte: o senso comum se baseia simplesmente na tradição oral de uma reprodução daquela determinada ideia. Chá de capim-cidreira é bom para dormir. Ah, mas por quê? Por que você está me dizendo isso? Ah, é porque os meus pais diziam, os meus avós diziam, nós tomávamos e fazia efeito. Ponto. A autoridade está nesse histórico, nessa tradição. Fulano usou, Beltrano usou e funcionou. A ciência, ela vai investigar talvez o mesmo capim-cidreira, mas não vai se contentar com essa resposta. Ah, é porque fulano tomou e funcionou. Não. Vamos investigar quais são as propriedades que existem nesta planta que favorece que as pessoas tenham um sono mais tranquilo. Então ela vai investigar e vai chegar a um controle disciplinado do seu uso. O que está querendo dizer com isso? Vai explicar, olha, de fato, existe uma dosagem que faz este efeito. Se ela for muito abaixo, não vai fazer. E se ela for muito acima, pode ser até que traga algum tipo de prejuízo ou de problema. Então, a ciência, ela vai sistematizar os saberes. Agora, há alguns saberes do senso comum que, quando a ciência se debruça sobre eles para tentar organizar, sistematizar, entendê-los melhor, a ciência verifica que eles não são saberes confiáveis. Eles são, às vezes, simples ditados populares, mas que não se traduzem em veracidade e que podem gerar, inclusive, preconceitos, mal-entendidos, até mesmo prejuízos para a humanidade ou para aquele que faz uso. Em seguida, continuando a leitura,
Ele usa a imagem mental de um corpo humano para o leitor entender melhor o que ele está dizendo. Vamos lá, página 111. Pense no senso comum como as pessoas comuns. E a ciência? Tome essa pessoa comum e hipertrofia um de seus órgãos, atrofiando outros. Olhos enormes, narizes enormes e ouvidos diminutos. A ciência é uma metamorfose do senso comum. Sem ele, ela não pode existir. E esta é a razão, porque não existe nela nada de misterioso ou extraordinário. Muito interessante isso que o Rubem Alves vem traduzir. Ele vem dizer que a ciência parte do senso comum, mas transforma o senso comum. Metamorfose, transformação. Transformação a partir de alguns pontos específicos que aqui ele traduz com olhos enormes e narizes enormes, para dizer que a ciência amplia o seu olhar sobre aquela questão, buscando aprofundar, pensar mais a fundo aquele objeto de estudo. E dessa maneira, a ciência, quer nos dizer Rubem Alves, não é uma coisa de outro planeta, misteriosa, extraordinária. Não. A ciência é parte da nossa realidade. A ciência tem como ponto de princípio, ponto de partida, o cotidiano, os problemas que nós temos. Estamos vivendo agora um momento de pandemia que deixou isso muito claro para nós. Há 5, 10, 40 anos, não se preocupava em procurar uma vacina para esta espécie de coronavírus, porque ele não existia ou ele não estava latente na realidade, por mais que estivesse adormecido aí em algum lugar do planeta. Mas agora não. Agora isso se tornou uma realidade premente, uma necessidade imensa. Dessa maneira, a ciência ela busca responder a esse questionamento, mas não como algo misterioso, miraculoso, extraordinário. Pelo contrário, como algo que parte da realidade. Na semana passada, nós recebemos a notícia do desenvolvimento das possíveis primeiras vacinas brasileiras, totalmente brasileiras, contra a COVID, contra o coronavírus, causador da Covid-19. Porém, os cientistas foram bem claros ao dizerem o seguinte: nós já desenvolvemos sim, só que agora é preciso testá-la. É uma hipótese que ela seja eficaz. Agora nós precisamos comprovar. Primeiro com um grupo menor, depois com um grupo mais ampliado, depois com um grupo ainda mais ampliado. Esse é o caminho, esse é o método. Não é algo misterioso, extraordinário, como se, simplesmente porque foi feito por homens de jaleco branco chamados de cientistas, nós já temos que aceitar e confiar 100%. Não, os próprios cientistas dizem que não. É preciso submeter a testes. Se nós fazemos isso com a ciência, nós elevamos a ciência àquilo que nós chamamos de dogma. Como se aquilo que a ciência diz não pudesse ser de forma alguma questionado. Pode ser sim questionado. Pode ser. Pode ser. Não pode ser não pode ser de completo expurgado, dizendo que a ciência não entende nada. Mas defender que diante de uma descoberta científica é preciso análise, é preciso critério, isso não é um problema. Pelo contrário, isso é a atitude correta, o modo correto de agir. Vamos continuar apenas mais um pouquinho. Os fenômenos que compõem a vida se apresentam a nós como dados objetivos. A chuva, o sol, o relâmpago, as doenças. A maneira de explicá-los de forma mais ou menos eficiente vai mudando ao longo do tempo. A teoria atômica não inventou o átomo. A lei da gravidade não inventou a gravidade. Estes fenômenos sempre existiram. As teorias e as leis científicas são óculos pelos quais estes fenômenos podem ser vistos de forma mais específica e pormenorizada. Ou seja, as questões estão no mundo.
O que a ciência faz é olhá-las com mais atenção, olhá-las com mais precisão, buscando descobrir os seus mecanismos, os seus pressupostos. Por que que as coisas se dão daquela forma? Não é que a ciência seja a inventora de tudo o que existe no mundo. Continuando. Assim como os óculos não inventaram a visão, mas a aperfeiçoou, a ciência não inventou o mundo, mas aperfeiçoou o modo do ser humano compreendê-lo de forma mais universal, sistemática, fundamentada. Três expressões interessantes essas aí. Universal. A explicação, por exemplo, para o fenômeno da natureza chuva, porque chove, a grosso modo é universal. Por que a grosso modo? Porque às vezes uma massa de ar que incide na América Latina não incide na Europa. Então vai ter consequências diferentes nos fenômenos de precipitação. Mas o processo de evaporação, condensação, precipitação, isso é comum, é universal, é válido. Sistemática. O que quer dizer? Sistemática não quer dizer simplesmente enjoada, como a gente, nossa, falando de tal é tão sistemático. Não, não é isso. Sistemático quer dizer que segue um sistema, um encadeamento, passos pré-estabelecidos para se chegar até um resultado. Não é simplesmente uma pessoa acorda e eu acho que é assim, e aí ela já publica aquilo. Não, não é dessa forma. É sistematizado. É fundamentado. Se busca a base, o fundamento, o porquê daquilo. Para Rubem Alves, a ciência seria uma especialização do senso comum. Ou seja, ela não inventa o conhecimento, mas especializa o conhecimento humano sobre o mundo. A ciência não inventa o conhecimento, mas ela dá ao conhecimento uma sistematização, um fundamento racional. A crítica que é feita à ciência nessa abordagem é do seu distanciamento da vida, da realidade. O cientista se especializou tanto que parece que ele fala em outra língua sobre uma outra realidade. De fato, às vezes, quando nós falamos de cientista, nós já pensamos em alguém completamente longe de nós, afastado, enfurnado dentro de um laboratório de ciências da natureza, escarafunchando ali em microscópios, em Beckers, etc. e tal. A ciência não pode se distanciar da realidade, porque é a realidade quem alimenta, quem dá, vamos dizer assim, o problema inicial para que a ciência passe a investigar. Se fala muito isso em relação às universidades, que são grandes núcleos de pesquisa científica, mas que não estão presentes em todos os lugares do nosso país, por exemplo. Então, há pessoas que estão completamente distantes destes núcleos de ciência e que, por isso, passam a pensar que a ciência, de fato, faz parte de uma outra realidade extraordinária. Olha o que diz o texto. Por isso, contemporaneamente, as pessoas estão vivendo de achismos e informações duvidosas compartilhadas em redes sociais. Todos estão arrogando para si uma espécie de direito, ou de pseudo-direito, falso direito, de se colocar como um cientista, ou como alguém que pode emitir opiniões fundamentadas sobre todo o assunto. Aqui vale a pena fazer uma distinção. Existe sim no nosso país, ainda bem, a garantia do direito de opinião. Só que nós não podemos equivaler, comparar, colocar no mesmo patamar a opinião de uma pessoa especializada em determinado assunto e a opinião de uma pessoa que simplesmente está baseando nos seus achismos ou nos seus pensamentos iniciais sobre determinado assunto. Eu posso sim emitir uma opinião sobre o clima. Só que esta minha opinião sobre o clima, ela não está no mesmo patamar que uma pessoa que se dedica a estudar o clima, como as pessoas que se dedicam à meteorologia.
Então, há uma diferença. E é isso que o texto está querendo dizer. O que nós vemos muitas vezes nas redes sociais é isso. São pessoas que se arvoram a dizer sobre isso, aquilo outro, mas que não têm nenhum tipo de fundamento para falar sobre esses aspectos. A ciência parou de fazer sentido na vida de muita gente. Isso é ruim para as pessoas, porque elas ficam expostas a todo tipo de desinformação que implica em decisões equivocadas sobre saúde, sobre política. É, porque a política também é uma ciência social. Às vezes nós estamos aqui falando de ciência e vocês estão pensando apenas em ciência da natureza, apenas em ciências ligadas à física, à biologia, à medicina, à farmacologia, à meteorologia. Mas nós também temos as ciências sociais, as ciências humanas aplicadas, como o direito, a economia, a política, as ciências da religião, a história, a geografia, a sociologia. E é ruim para a ciência quando a ciência se afasta da vida das pessoas e as pessoas se afastam da ciência. É ruim porque ela não demonstra a sua importância na vida das pessoas. E pode também não se ocupar em resolver demandas sociais, políticas, ambientais que fazem parte do nosso cotidiano. É um risco que se corre esse afastamento da ciência em relação à realidade. Nós ainda temos um outro trecho, ou dois outros trechos. A ilusão da neutralidade científica e a razão instrumental. Mas nós vamos encerrar o nosso vídeo por aqui, para que ele não se torne um vídeo muito longo ou muito cansativo. Eu agradeço a sua colaboração, a sua participação, mesmo que aí da sua casa, acompanhando a leitura, fazendo seus registros. Qualquer dúvida, estamos à disposição para esclarecer. Numa outra oportunidade, nós continuamos com os textos da página 111 e da página 112. Muito obrigado, bons estudos.